Olá, meus amigos viajantes e estradeiros. Estamos aqui mais uma vez na estrada, fazendo viagens e contando histórias. E a gente está acabando de sair aqui do município de Taquara. E na sequência nós vamos contar para vocês mais uma história de mais uma cidade mineira. Cidades de Minas sempre têm histórias interessantes. Fique aí, pegue a pipoca, pegue o guaraná, aumenta o som da TV e vamos conhecer histórias de Minas Gerais. Aguarda aí, é só um tempinho, é só um pouquinho. E eu convido você para conhecer hoje Carmópolis de Minas, que é uma cidade mineira que fica localizada a aproximadamente 110 quilômetros da capital Belo Horizonte e tem uma população aproximada de 19 mil habitantes e tem uma área de 400 quilômetros quadrados. Qual é a história de Carmópolis? Vamos falar um pouco de Carmópolis. Se bem que uma coisa que Minas Gerais tem, as cidades mineiras têm, são igrejas com arquiteturas muito interessantes. São igrejas que valem uma foto sempre. Se você gosta de fotografar, as igrejas de Minas são sempre um bom motivo a ser fotografado. São cartões postais. Essas igrejas, acho que por serem cidades mais antigas, construídas no tempo da colonização, a arquitetura ainda era outra. Então tem arquiteturas muito bonitas nas igrejas para se apreciar. Os primitivos habitantes da região de Carmópolis foram os índios carijós, os guaianás e os cataguás. Por volta de 1700, a região recebeu os primeiros brancos, bandeirantes paulistas e portugueses. Quantas vezes eu já fiz referências aqui aos bandeirantes paulistas invadindo Minas. E a história sempre confirma isso, né? Bandeirantes paulistas novamente. Em demanda ao sertão goiano. Prosseguindo em sua aventura, teriam estes brancos deixado alguns remanescentes cuidando da lavoura para que se garantisse suprimento durante o regresso. Anos depois, ao voltarem, encontraram o local já desenvolvido, tendo-lhes sido oferecido até pão, manufaturado com trigo de plantio local. Subestimaram os agricultores, que coisa interessante. Em 1807 foi iniciada a construção da igreja matriz pelo padre Domingos da Costa Guimarães. A igreja tem uma arquitetura belíssima, vale a pena conferir, viu? Te recomendo a entrar aí na internet e procurar a igreja de Carmópolis de Minas, que você vai gostar da arquitetura, é algo bonito de se ver. O povoado foi se desenvolvendo lentamente e em 1862 foi criada a freguesia por uma lei provinciana de setembro, termo da Vila de Oliveira, então denominada Japão, assim permanecendo até a sua emancipação em 1948, quando recebeu o nome de Carmópolis de Minas. Caramba, naquela época colonial dando o nome de Japão a uma vila, deve ter tido motivo. Bom, e tem. Para o antigo nome Japão, contam-se duas versões. Teria provindo de um pássaro homônimo da região ou da expressão já há pão. Já há pão, Quando o colonizador voltou, já havia pão. Pronunciada pelos bandeirantes ao serem acolhidos pelos habitantes locais quando de sua povoação. Há ainda um povoado rural que conserva o antigo nome da cidade, o povoado de Japão Grande. Super interessante. O nome atual, Carmópolis, cidade polis e do Carmo, que homenageia a padroeira Nossa Senhora do Carmo e remete ao Monte Carmelo por sua topografia.
Polis sempre refere às cidades. Quanto à economia, a cidade está baseada sobretudo nos setores de serviço e de indústria. Considerado o PIB, Produto Interno do município, aqui são dados antigos, que serviços correspondia a 35%, indústria 21%, administração e serviços públicos 19%, aí vem impostos e o menor aqui é a agropecuária com 10%. Considerando as pessoas ocupadas no setor, também são dados antigos, 38% eram empregados na indústria, 35% eram empregados nos serviços, 19% no comércio e 7% em agricultura. A agricultura sempre foi muito desvalorizada, né? Então é muito menos pessoas produzindo no campo e muita gente na cidade para comer. Quanto à demografia, o crescimento populacional aqui tem uma ascendência normal, média aí de 2.000, 3.000 mil habitantes por década, é pouco. População por gênero, diz que Minas Gerais tem mais mulheres que homens. Aqui nessa estatística não. Essa estatística aqui é de 2010, onde havia 8.761 homens e 8.287 mulheres. Estava sobrando homem lá, contrário do que se falam de Minas, que sobra mulher em Minas. Pelo menos em Carmópolis, não. Quanto à cultura e turismo, 4 sítios arqueológicos se encontram na cidade, onde são encontrados petróglifos, que são rochas originárias do período da pré-história, que contêm inscrições gravadas em sua superfície. A cidade possui ainda uma estação ecológica da Mata do Cedro, importante área de proteção e preservação do bioma Mata Atlântica. A Serra da Laje é um local propício para a prática de escalada e rapel. Belas cachoeiras se somam ao patrimônio natural. Minas tem uma riqueza de cachoeiras que é uma coisa assim que enche os olhos. As principais festividades da cidade são as festas de rodeio, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the
thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little. Dela para entrar no carro. E a paisagem que se tinha na frente daquelas serras de Minas, meu Deus. Eu acho que naquele tempo a gente nem andava com celular ainda, acho que não. Eu não tenho nenhuma foto dessa visão, mas olha que era uma visão que encanta pela beleza do lugar. Porque o trecho onde a gente passava era alto e a serra do outro lado também era muito alta, mas formava aqueles desenhos no horizonte muito bonitos de se ver. E essas serras de Minas, por serem tão altas, algumas delas têm até serração no topo, de tão altas que são. Tanto que nessa viagem aqui, no episódio anterior a esse, saída lá da região ali ainda próximo de Belo Horizonte, tem serração. E não foi a primeira vez que eu peguei serração na região, sempre tem serração. E logo aqui na frente nós vamos pagar mais um pedágio. Essa rodovia é uma das rodovias brasileiras que tem o pedágio mais acessível, se não o mais acessível. Entre Belo Horizonte e São Paulo são 8 pedágios. Esses pedágios, eles estão, acho que atualmente, numa faixa de R$ 2,40, se não me engano, talvez um pouquinho mais, mas são pedágios que não penalizam o motorista, o viajante. Porque existem umas rodovias federais aí, Brasil afora, que não tem pedágio, mas também não tem conservação. São estradas que, se você tiver um incidente, um acidente, qualquer contratempo, você não vai ter assistência. Você vai ficar lá, o Deus dará. E uma rodovia como essa, não. É uma rodovia que tem assistência, tem os pontos de apoio, tem polícia rodoviária de sei lá que distâncias a distâncias, mas tem. Existe a administração da rodovia, que é a Artéries, que está aí dando apoio ao viajante. Isso é muito interessante. Eu fiquei prestando atenção nisso na BR-101, indo para Vitória. Havia um trecho tão longo, tão deserto e tão ruim, na época que eu passei, havia tanto buraco, que se alguém tivesse um acidente ali, certamente morreria por falta de assistência, porque não havia infraestrutura nenhuma naquela ocasião de assistência àquela rodovia. Não sei se isso mudou, porque nunca mais passei por lá. Eu evito aquela rodovia, porque é uma rodovia de muitos caminhões também, né? Então, eu não estou de caminhão, não quero concorrer com caminhão. E aqui na sequência, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de Oliveira, só um pouquinho, só para deixar registrado. Oliveira é um município interessante, tem um graal lá que é sempre um ponto de parada para tomar um café e comer um pão de queijo. Passar em Minas sem comer um pão de queijo, você não foi em Minas, ficou faltando algo na sua viagem. Então, te convido a provar o pão de queijo de Minas. We
E agora nós somos bem-vindos a Oliveira, que é um município mineiro que fica distante 150 quilômetros de Belo Horizonte. E segundo o IBGE de 21, tem uma população de aproximadamente 42 mil habitantes. Caramba, IBGE de 21, que interessante. Que é o único dado que eu peguei mais atual aqui. E qual é a história de Oliveira? A sua história começa por volta da metade do século XVIII, quando viajantes portugueses pousavam em suas terras nas longas caminhadas rumo a Goiás, através da Picada de Goiás ou Caminho de Goiás. Do pequeno povoado surgiu a cidade que, na época do Império do Brasil, tinha muita importância política e hegemonia regional. Há relatos de um surto de doença na região de Mariana também tenha provocado um grande deslocamento de pessoas para a cidade. Olha que interessante. O surto de doença em Mariana fez as pessoas migrarem. Rumo a Goiás, numa casa situada no local onde hoje se impõe a Montesa, cidade de Oliveira. Assim, esta teria dado nome ao lugar. São duas teorias. A cidade ficou mundialmente conhecida a partir do início do século XX por se tratar da terra natal do cientista Carlos Chagas. Olha que interessante. Carlos Chagas mineiro, não sabia que era. Só falta Carlos Chagas ser um meu tetra-avô, coisa do tipo. Meu avô era Viriato Chagas.
E Carlos Chagas, de Minas, pode ser parente. Olha aí a minha herança histórica. Carlos Chagas, que foi o descobridor do agente causador da doença de Chagas, além de pioneiro nas pesquisas relacionadas à moléstia ligadas a protozoários e indicado ao Prêmio Nobel no início do século XX. Muito interessante. Pois é, Oliveira fica numa latitude de 20 graus sul e uma longitude de 40 graus oeste, numa altitude média de 982 metros, bem alta, no circuito turístico regional conhecido como Vale Verde e Quedas d'Água. Bem interessante, Oliveira, olha, uma cidade que vale uma visita. Valeu, pessoal, até a próxima viagem, fiquem com Deus e nós seguimos aqui num próximo episódio fazendo viagens e contando histórias. Valeu, gente, fiquem com Deus, até a próxima viagem.